good afternoon. How are things? Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, tô sentindo falta de vocês, tá? Quero revisar novamente esse conteúdo que eu coloquei na prova de vocês do presente simples, tá? Para que vocês possam tirar as dúvidas, se tiver ficado com alguma. Ninguém entrou em contato comigo para dizer se está com dúvida ou não. Estou aguardando, tá? Espero que alguém possa fazer algum tipo de pergunta, alguma coisa, se tiver. Tá certo? Bom, então vamos ver, revisar um pouquinho mais, para que vocês possam estar tirando alguma dúvida porventura que possam ter. Então, o Simple Present Tense também é chamado de presente simples, né? Certo? É um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao presente do indicativo na língua portuguesa. Então, quando nós devemos usar esse tempo, né? O Simple Present. O Simple Present, ele é um tempo verbal usado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Além disso, ele é usado para expressar verdades universais, tipo, quando diz assim, o sol brilha para todos, é uma verdade universal, sentimentos, tá? Desejos, opiniões e preferências. Então, nós falamos sobre isso no tempo presente simples. Está certo? Então, veja com atenção, revejam esse vídeo quantas vezes for necessário, se tiverem alguma dúvida na hora de responder a provinha de vocês. Bom, então esse tempo nós vamos revê-lo nas suas três formas: a afirmativa, negativa e a interrogativa. Na forma afirmativa, nós teremos algumas regrinhas básicas para ser utilizado. Agora, nós vamos ver também alguns advérbios que aparecem bastante nesse tempo verbal. Então, por vezes, né, as frases no presente simples apresentam expressões de tempo, como, né? Nós temos aí mais abaixo, now, quer dizer agora, always, sempre, never, nunca, today, hoje, everyday, todos os dias, daily, diariamente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, generally, geralmente, e usually, usualmente. Ou seja, são palavras, né, são advérbios que aparecem bastante nesse tempo verbal. Então, vamos só repetir mais uma vez para que fixe na nossa memória, tá certo? Now, always, never, today, every day, daily, often, sometimes, generally, usually. Lembrando que essas palavras, elas aparecem no tempo presente simples, tá certo? São utilizadas em frases nesse tempo, tá? A cada tempo verbal se utiliza advérbios próprios para aquele tempo, para que indique, né, em que tempo nós estamos falando, se é presente, passado, se é futuro, ok? Bom, então, vamos aqui à forma da afirmativa. Vamos conjugar aqui o verbo to work. Bom, nós precisamos de quem? Dos pronomes pessoais, né? I, you, he, she e assim por diante, mais o verbo. Então, observe, vamos observar o que tem de diferente. Então, tem o seguinte, o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Se eu quero dizer eu trabalho, I work. You work, você trabalha. He works,
ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, como se fosse que o it é usado para animais, objetos e vegetais. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles ou elas trabalham. Vocês observaram que na terceira pessoa do singular, o verbo work recebeu uma letrinha S? Quem é as terceiras pessoas? He, she, it. Então, essa é a regra na forma afirmativa. Diz que nós temos que acrescentar um S nas terceiras pessoas do singular, certo? Mas é essa regra para todos os verbos? Não. Temos as suas exceções. Como estão aqui as exceções? Bom, ele diz o seguinte, que os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, é preciso acrescentar ES no final do verbo. Isso quando for quem? He, she e o it, né? Que são as terceiras pessoas do singular. Olha só os exemplos mais abaixo. To teach, o verbo ensinar, teaches. To watch, assistir, watches. To push, o verbo empurrar, pushes. To kiss, o verbo beijar, kisses. To go, o verbo ir, goes. To fix, consertar, fixes. Então, observe que quando esses verbos estiverem nas terceiras pessoas do singular, sendo conjugado com he, she e it, eles irão receber essa forma, esse acréscimo do ES. Então, memorize, veja bem, preste bem atenção, que eu acho que na prova caiu uma questão cobrando isso daí, tá? Então, atenção quando for responder a provinha, tá certo? Muito atenção. Bom, também nós temos, essa não é a única regra, né? Temos outras, mais duas regrinhas, para que vocês possam estar conhecendo e nunca mais errar. Bom, a próxima regrinha diz o seguinte, que os verbos terminados em Y, precedido de consoante, tá? Retira-se o Y e acrescenta-se IES. Então, aí nós temos alguns exemplos, né? O verbo to fry, é o verbo fritar. O Y é precedido da letra R. O que vem antes do Y? A letra R. R é uma vogal, uma consoante, consoante. Então, se é uma consoante, nós vamos tirar esse Y e trocar por I e acrescentar o ES. Tá? Então, fica flies. O verbo to fly, voar, flies. O verbo to study, estudar, studies. O verbo to worry, preocupar-se, worries. Ok? Certo? Bom, e temos também, né, prestar bastante atenção nessa outra regrinha, que diz que os verbos terminados em Y, né, precedido por Y, precedido por uma vogal, o que acontece? Acrescenta somente o S, ou seja, segue a regra geral, tá? Então, to say, o verbo dizer, fica 6, apenas acrescentou um S. Por quê? Porque antes da letra Y vem uma vogal, que é a letrinha A. Então, nesse caso, só acrescenta o S. Agora, se fosse uma consoante, como está lá em cima, o verbo to fly, trocaria o Y por I e acrescentaria o ES, né? Então, prestar bastante atenção nessas pegadinhas. Outro exemplo, to play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, né? Então, na terceira pessoa fica plays, só acrescenta o S. Bom, essa foi as formas, né, as regrinhas da forma afirmativa. Na forma negativa, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o verbo auxiliar to e o das.
como estar aí em destaque, tá certo? E nós podemos conjugar os verbos usando a forma por extensa e a forma abreviada, como está no modelo que vocês estão vendo. Então, aí com o verbo to work, se eu quero dizer eu não trabalho, né? I do not work, ou a sua forma abreviada, I don't work. Você não trabalha, you do not work, ou you don't work. Já nas terceiras pessoas do singular, que é o quê? He, she e o it, nós não vamos usar o to, vamos usar o verbo auxiliar das mais o not, ou a sua forma abreviada, doesn't. Então fica, he does not work, ou he doesn't work. She does not work, ou she doesn't work. It does not work, ou doesn't work, certo? Ok? Bom, então agora a forma interrogativa. Na forma interrogativa, a gente faz a inversão, também usando quem? Os verbos auxiliares do e das, tá certo? Então, o do, ele fica antes do sujeito da frase. Ao invés de nós falarmos I do, fica do I work. E, claro, não esquecendo do ponto de interrogação. Jamais nas frases interrogativas iremos esquecer os pontos de interrogação, tá? Então, só lembrando, quais são os pronomes que nós vamos usar o do quando for o quê? I, you, o we e o they, vamos usar o do. E o das, quando for quem? He, she e it, se usa o das, tá certo? Então, fica como mesmo? Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Bom, então essa foi a nossa forma interrogativa, tá bom? Então não esqueçam que começa com o verbo auxiliar e deve terminar sempre com o ponto de interrogação, ok? Então, só para nós finalizarmos essa revisão, veja aí uma frase na forma afirmativa. She likes Pedro. Estamos afirmando. Ela gosta de Pedro. Na forma negativa, essa frase fica assim. She does not like Pedro. Observe que ela estava com S, o verbo like. Então, quando vai para a forma negativa, perde o S ou a sua forma abreviada. She doesn't like Pedro, certo? Então, quando estiver na terceira pessoa, perde-se o S, tá? O verbo volta à sua forma básica. A forma interrogativa, olha só como é que fica. Does she like Pedro? Ela gosta de Pedro? Bom, então são assim que as frases devem ficar, ok? Então, goodbye, see you!